Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Bom, nessa aula eu vou mostrar para vocês duas constatações importantes na análise vetorial, né? Especificamente aqui na análise da cinemática vetorial. Então vamos para a primeira constatação. A soma de vetores. Nós temos dois casos, na verdade. O primeiro caso é o seguinte: os valores possuem a mesma linha de ação, ou seja, o ângulo entre os vetores, seja qual for a grandeza física, no nosso caso aqui pode ser velocidade, por exemplo, ou aceleração, o ângulo entre as grandezas físicas vetoriais é de 0 grau, de 180 graus ou de menos 180 graus, ou seja, você tem a mesma direção. Nada mais, nada menos, é um movimento em uma única direção, é a cinemática escalar. Então, para esse caso, nós temos uma forma de fazer a soma de vetores que coincide com a soma convencional que nós vimos utilizando desde o ensino fundamental. Agora, um segundo caso é quando os vetores são concorrentes, ou seja, possui algum ângulo entre eles, ângulos distintos, de 0, 180 e menos 180. Né? Então pode ser qualquer ângulo. Nesse caso, eu não posso fazer uma soma linear. Tá? A soma exige a aplicação da lei do paralelogramo ou da regra do polígono. Dentro desse caso, tem uma particularidade aqui, que é quando o ângulo entre os vetores é de 90 graus. Aí é independente do sentido, se é 90, se é menos 90, se é 270 ou menos 270. O importante é que vai formar um triângulo retângulo. Quando temos triângulo retângulo, você pode usar o teorema de Pitágoras, tá? Nós vamos ver isso melhor nos exemplos a seguir, ok? Vamos analisar o primeiro caso, então, onde os vetores possuem a mesma linha de ação, né? Então, se a linha de ação é a mesma, ou eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo é de 0 graus, ou eles possuem a mesma direção e sentidos opostos, o ângulo é de 180, e mesma direção e sentidos opostos, o ângulo pode ser também de menos 180. Então, esses são os ângulos possíveis. Aqui, para ilustrar, eu coloquei um exemplo. V1, V2, V3, tá? Todos possuem a mesma direção, todos são horizontais, só que V3 tem o sentido oposto ao de V1 e V2. O módulo deles, você pode ver aqui, V1 tem 3 metros por segundo, V2 6 metros por segundo e V3 2 metros por segundo. Aí nós vamos fazer aqui a soma desses caras, soma vetorial. Então, primeiro aqui, vamos ver o primeiro, V1 mais V2 vai dar o vetor resultante VA. Como que eu faço essa soma? Ó, eu estou usando o método do polígono, a regra do polígono. A origem é um vetor atrás do outro, tá? É tipo um trenzinho. Então, a origem do segundo na extremidade do primeiro. Então, olha só, V1 mais V2, um atrás do outro. Qual vai ser o vetor resultante? Para achar o vetor resultante, basta ligar a origem do primeiro até a extremidade do último. Então, o vetor resultante será esse cara daqui, ó. Olha o segundo caso. V1 mais V3, que é igual a VB. V1 tá aqui. Ó, V1, esse cara aqui. V1 sai daqui e vem até aqui. Mais V3. V3 é esse cara. O sentido dele é oposto. Então, ó, V1 mais V3. V3 tem esse sentido. Então, você tem que manter o sentido dele. Qual vai ser o vetor resultante?
Situação, olha aqui, V2 mais V3, V2 mais V3 dando VC. V2 é esse cara daqui, ó. Origem, né? Sai daqui e vem até aqui. Esse é o V2. V2 mais V3. V3 continua sendo esse cara. A gente tem que manter o sentido dele, porque o sinal não é um sinal de positivo. Se fosse um sinal negativo, seria oposição. Então, a gente teria que mudar o sentido, mas não é o caso. Então, ó, V2 mais V3. Agora vamos ver esse outro aqui. VD. Como é que ficaria VD? VD vai ser V1, né? Ó, V1 tá aqui, V1, ó, começando daqui a origem, ó, V1 menos V2. Esse sinal de menos indica oposição. Então, eu vou ter que pegar o vetor V2 e mudar o sentido dele. É o que está aqui, ó. V1 menos V2. Então, V1 menos V2. Peguei V2, coloquei na extremidade de V1 e mudei o sentido. Ele veio até aqui. Então, o nosso vetor resultante vai ser esse daqui, ó. Ele vai estar com a origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Esse é o nosso vetor resultante, o nosso VD. Ó, qual o tamanho dele? O tamanho dele será 3 menos 6. Então, vai dar menos 3. Observa que, devido ao sentido ser contrário, ele mantém esse sinal, porque ó, o que tiver para cá é positivo, o que tiver para cá é negativo. Então, o módulo dele, o tamanho, é de 3 metros por segundo. Só que está no sentido contrário ao referencial. Então, a gente diz que ele é de menos 3 metros por segundo. Esse sinal de menos tem a ver apenas com a oposição do sentido referencial, tá? Mas quando a gente fala em módulo, a gente teria que usar o tamanho. Então, seria 3 metros por segundo, tá bom? O próximo aqui, o VC, vai ser o quê? V1 menos V3. Então, V1 tá aqui, ó, V1. Menos V3 é esse cara. É o oposto de V3. Se V3 é esse, o oposto de V3 tem que estar nesse sentido. Então, tá aqui, ó, V1 menos V3, na verdade, vai estar dando o vetor VC, que é esse. Agora, olha esse outro aqui, VF, V2 menos V3. E agora, finalmente, o VG. O VG é o V3 menos V2. V3, esse cara daqui, né? Esse cara daqui. O V2 é esse, ó. Só que ele quer o menos V2, então eu tenho que mudar o sentido. Então tá aqui, V3 menos o V2, um atrás do outro. Então, vamos para o segundo caso. O segundo caso, o caso 2, é quando existe os vetores concorrentes, ou seja, vetores que se cruzam, vetores que vão apresentar, de certa forma, um ângulo entre eles. Esse ângulo diferente do que os ângulos que nós já vimos, né? Ângulo de 0, 180 ou menos 180. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Eu vou trazer o vetor V1 horizontal, o vetor V2, formando um ângulo de 30 com a horizontal, e o vetor V3, formando um ângulo de 120 graus com a horizontal. O módulo deles está aqui. 3 metros por segundo, 6,3, 3 e 4. O V4, o vetor V4, ele está aqui, ó, tá? Ele forma um ângulo de 90 com a horizontal. Menos 90 porque está no sentido horário, tá? Ou 270, no sentido anti-horário, né? Tanto faz. Beleza? Então, vamos fazer aqui algumas dessas contas. Primeiro, vamos chamar aqui de V, de VH, a soma de V1 com V2.
Então, já coloquei aqui, utilizando o método do polígono, né? Um vetor atrás do outro. V1 mais V2. Então, todos eles mantêm o mesmo sentido. V1 mais V2. O vetor resultante, ele vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Então, é esse vetor aqui. Vai ser esse vetor daqui. Vamos botar ele aqui. Não preciso nem... Já que eu vou usar as relações dentro dos triângulos, não preciso nem medir esse vetor aqui. Esse é nosso vetor resultante, o nosso VH. Para achar o módulo dele, eu posso aplicar a lei dos cossenos. Então, olha só, o que eu preciso lembrar da lei dos cossenos? Eu tenho que achar o ângulo oposto ao lado que eu quero. Então, observe que eu tenho um triângulo aqui. Esse ângulo é o suplementar de 30, então é o ângulo de 150. Né? Somados vai dar 180. E agora eu aplico a lei dos cossenos. Vai ficar módulo VH ao quadrado é igual a V1 ao quadrado. Lembrando que V1 vale 3, mais V2 ao quadrado. V2 vale 6,3, né? Então, ao quadrado, menos 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. Então, cosseno de 150. A raiz quadrada desse cara vai dar 9,02 metros por segundo. Então, esse é o módulo de VH. Se eu quisesse saber o ângulo, esse ângulo daqui, eu teria que utilizar a lei dos senos, como nós fizemos em aulas passadas. Então, achamos o módulo desse cara, 9,02 metros por segundo. O próximo, V1 menos V3 é igual a VI. Então, tá aqui, já está armado. V1, V3, lembra que V3 faz um ângulo de 120 com a horizontal. Olha o V3 aqui, ó. V3 é esse cara. Só que eu quero menos V3, eu quero então o oposto dele. Então, eu vou ter a mesma direção, só que para cá. Olha aqui. 120, ó, mesma direção, só que para cá. Esse é o menos V3. V1 menos V3, um atrás do outro, né? Seguindo ainda a regra do polígono. Agora o vetor resultante. Agora o último lá, né? O último, V4 menos V1. Tá aqui, ó. V4 menos V1. Né? Então, se você for utilizar método do polígono, método ou regra do polígono, origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Esse é o nosso vetor resultante, é o nosso vetor chamado de VK. O módulo dele é o tamanho desse lado do triângulo. Observa que o triângulo é um triângulo retângulo. Então, quando eu for aplicar a lei dos cossenos, olha só, vai ficar o seguinte. Ó, V. Agora, olha que interessante. Cosseno de 90 é zero. Se cosseno de 90 é zero, tudo isso daqui vai zerar. Tudo isso daqui vai zerar.
Então você vai ficar com VK ao quadrado é igual a V4 ao quadrado, mais esse lado aqui, né, que é o nosso menos V1 ao quadrado. Olha o que você tem aqui. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Isso aqui é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Olha só. Então vamos só substituir os valores. VK ao quadrado é igual a V4 ao quadrado. Quem é V4? Lembra lá. V4 vale 4. Então, 4 ao quadrado mais o vetor menos V1 ao quadrado. O vetor menos V1 é esse aqui, ó. V1 é 3. Então, o vetor menos V1 só muda o sentido, tá? Só vai mudar o sentido dele. O módulo continua sendo 3. Então, 3 ao quadrado, tá? Quem é VK? VK vai ser, jogando a raiz, 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. VK é raiz de 25, que é igual a 5 metros por segundo. Esse é o módulo de VK. Observa que VK eu achei usando o teorema de Pitágoras, que nada mais é, como a gente pôde observar, é um caso particular da lei dos cossenos. Que caso particular é esse? É o caso particular em que o ângulo envolvido na lei dos cossenos é um ângulo de 90, né? Então, aqui nós podemos tirar uma conclusão. Toda vez que eu tenho vetores perpendiculares, outra forma que você pode... Um outro termo que você pode ver. Toda vez que eu tiver vetores ortogonais, né? Toda vez que... Outro termo, vetores normais. Tudo isso que eu estou dizendo é o quê? São vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, ok? A segunda constatação é a relação entre os vetores velocidade e a trajetória que a partícula percorre. Podemos observar pela figura que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. Então, trajetória retilínea, curvilínea, não importa. O vetor velocidade ele será sempre tangente à trajetória. E aí surge uma observação importante, né? Tanto a velocidade quanto a aceleração são caracterizadas como grandezas vetoriais. Por serem grandezas vetoriais, necessitam de direção, sentido e módulo para serem bem caracterizadas. Uma variação no vetor velocidade pode estar relacionado a uma variação em uma dessas três grandezas, tá? Tanto a direção, quanto o sentido, quanto o módulo. Qualquer uma delas, ao mudar, para fazer mudar a direção, o sentido ou módulo do vetor velocidade, é necessário a ação de uma aceleração, tá? Então, o que a gente pode constatar? Que o fato da direção mudar, a direção do vetor velocidade mudar em trajetórias curvilíneas, exige uma aceleração, uma componente da aceleração que será responsável pela variação da direção. Assim como também existe uma componente da aceleração responsável pela variação do módulo. Assim, eu apresento a vocês a aceleração vetorial, que é composta pela aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Sendo a aceleração tangencial, como o próprio nome diz, a componente tangente à trajetória, ou seja, tem a mesma direção do vetor velocidade. Essa componente, a aceleração tangencial, é responsável por fazer variar
o módulo da velocidade. Já a aceleração centrípeta, ela é voltada para o centro de curvatura, por isso o nome centrípeta, e ela é responsável por fazer variar a direção do vetor velocidade, tá? Então, a aceleração vetorial ela é formada pela soma da componente tangencial mais a componente centrípeta. A componente centrípeta depende da curvatura, depende do raio da curvatura. Então, você pode ver pela fórmula que a aceleração centrípeta, o módulo dela, depende da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curvatura. Tá? Já a aceleração tangencial é a aceleração que nós vínhamos trabalhando até então. Ela é a própria aceleração tangencial, a responsável por fazer variar o módulo da velocidade. Então, se você somar o vetor aceleração tangencial com o vetor aceleração centrípeta, você acha o vetor aceleração, certo? Em trajetórias retilíneas, nós temos as seguintes situações. A letra A aqui, ó. A aceleração ela é nula, tanto a tangencial quanto a centrípeta. A centrípeta com certeza é nula, porque a trajetória é retilínea, então não tem mudança de direção. Agora, esse primeiro caso aqui, representado pela letra A, o módulo da velocidade não muda, então a aceleração tangencial também é nula. É o que nós conhecemos como um caso notável da cinemática escalar, é o movimento retilíneo uniforme. Já o item B e C, nós temos o movimento retilíneo, então a aceleração centrípeta é nula, continua nula, só que o módulo da velocidade ela muda com o tempo. Na letra B, a gente observa que o módulo da velocidade aumenta. Então, nós temos a aceleração tangencial, porque o módulo muda. E como o módulo da velocidade aumenta, a aceleração tangencial tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Quando o módulo da velocidade diminui, é o que a gente pode ver no item C, o que acontece? A aceleração tangencial ela é contrária ao sentido da velocidade, do vetor velocidade. Tá? Outra situação ocorre em situações em que há uma curva de raio constante, né? Que é um movimento circular. Por exemplo, nesse item D, nós temos um movimento circular chamado de movimento circular uniforme. Por quê? Porque o módulo da velocidade não muda. Mas isso não significa que não existe aceleração. Na verdade, existe. E a aceleração presente é a aceleração centrípeta, uma vez que o vetor velocidade muda de direção. Então, no caso do movimento circular uniforme, nós não temos aceleração tangencial, mas temos aceleração centrípeta. Uma outra situação é quando existe a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Então, olha só, se a aceleração tangencial tiver o mesmo sentido do vetor velocidade, o módulo da velocidade aumenta. Como é uma trajetória curva, também tem aceleração centrípeta. Então, a aceleração resultante é a soma da tangencial com a centrípeta. Já quando a aceleração tangencial é contrário ao sentido da velocidade, o módulo da velocidade ela vai diminuindo. Então, nós teríamos aqui um movimento retardado. E a aceleração vetorial seria a soma da tangencial com a centrípeta. Então, para resumir, o movimento retilíneo não tem aceleração centrípeta, tem apenas aceleração tangencial, porque não existe mudança de direção, só mudança de módulo do vetor velocidade. O movimento curvilíneo,
que forma uma circunferência, um movimento circular, o raio é constante. Então, a aceleração centrípeta, ela vai mudar apenas se tiver mudança no módulo do vetor velocidade. Então, por exemplo, movimento circular uniforme, não tem mudança no módulo da velocidade. Então, temos apenas a aceleração centrípeta e ela é constante. Tá? Agora, o movimento circular uniformemente variado. Temos aceleração tangencial, temos aceleração centrípeta. O raio é constante, mas como a velocidade muda a cada instante, a aceleração centrípeta também irá mudar. Agora, qualquer outra situação, nós podemos ter tanto o vetor aceleração tangencial mudando, como o vetor aceleração centrípeta mudando. Esses casos são casos gerais, tá? A aceleração ela pode mudar de modo aleatório ou de acordo com uma função específica.